E todos digam: Pai, te agradeço por todos que estão conectados. Pedimos, Senhor, que a tua palavra possa ter proveito a cada um em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, que a nossa fé possa se misturar com a palavra, e a fé misturada com a palavra vai transformar cada vida, transferindo-nos de onde estamos para onde quer que tu queres que estejamos. Obrigado porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Muito obrigado. Podemos encerrar. Viemos a Tiago, capítulo 2. Estou lendo no verso 25 e 26. Diz, em Tiago, capítulo 2, 25. Vedes então que o homem, e de igual modo Rabi, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recebeu os emissários e os despediu por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim, Tiago, escrevendo aos crentes e escrevendo a nós também, temos que nos lembrar que isso também é parte das escrituras inspiradas, e as escrituras não contradizem uma a outra. O apóstolo Paulo enfatizou a fé e graça, que tem que ter a justificação, salvação, conversão e filiação no reino de Deus. Aqui Tiago enfatizando outro lado e dizendo: não é Rabi justificada pelas obras quando recebeu os espiões, pessoas que pensavam que eram da contradição, da oposição, que Tiago escreveu, e contra o que o apóstolo Paulo escreveu. Mas não realmente é assim. Tiago falava das obras que acompanham a fé, e o apóstolo Paulo disse: obras antes da fé é uma obra morta. Daí que não há contradição. Estás salvo não pelas obras que tenhas feito antes da salvação, mas depois de ter sido salvos, és salvo e criado para boas obras. E assim, somos ditos em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 31, aqui é o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes, no geral, a epístola aos Hebreus, aqui fala de Rabi, diz, pela fé, a meretriz Rabi não pereceu, significa que foi salva, foi transferida do campo das pessoas que pereceram para o campo das pessoas que foram salvas e permanecem. Diz, ela não pereceu com eles que não creram, ela creu, por isso que foi salva. Mas a fé que teve foi manifestada nas obras que ela mostrou em protegendo os espiões que vieram de Moisés, da terra de Israel. Diz, quando ela recebeu aqueles espiões com paz, assim Tiago falou de Rabi, e Paulo, o apóstolo, também falou de Rabi. Ela foi salva pela fé, que ela manifestou sua fé pelas obras que operou, pela ação que tomou, para que a fé dela realmente trouxe. É isso que estamos a usar, esses dois versículos, Tiago 2, 25 e 26. Rabi, persuadida na fé, Rabi, persuadida pela fé, ela creu que o que Deus disse concernente aos filhos de Israel, e viriam a Canaã, iam possuir Canaã, todos tiveram medo, porque souberam o que haviam de fazer. E isso havia de desafetar, e Rabi, em particular, mostrou
a atitude positiva, uma fé positiva, uma ação positiva em recebê-los e lhes pedindo para salvar sua vida e salvar sua família e salvar a cada um pertencendo a ela. Aqui vemos que não é pela uma fé falsa. É ok, o que Deus fizer, deixa que eu faça. Se quer destruir a terra de Canaã, que vá e continue. O que vamos fazer quanto a isso? Isso é falso. Quando vês as promessas de Deus, e tu lês as promessas de Deus, quando vês o que Deus pronunciou, quer é justificação de um lado, ou julgamento do outro lado, e se tu erras como Raab, tomarias um passo de ação, se arrepender e te converter, faça as obras dignas do arrependimento, e se tiveres fé e você é persuadido, o tipo de persuasão, e quando você é persuadido na fé, você toma ação, te arrepende, se converte, tu vês da misericórdia de Deus e a justificação para a salvação do Senhor. Esses são os passos para ser salvo. Os que forem salvos vão ser salvos. Se Deus está interessado em me salvar, que faça. E você não se arrepende, você não se converte, você não faz obra digna do arrependimento, você somente espera que a salvação há de vir de tempo em tempo. Não. É uma fé passageira. As pessoas que têm uma fé passageira, eles perecem, mas aquele que tem uma persuasão na fé, aquele que tem persuasão completa, são persuasivos e ver a misericórdia de Deus de uma forma prática é de como foi salvo. Olhamos três coisas aqui. Uma conversão experiente de uma confirmação pessoal através da regeneração, da fé da regeneração. O tipo de fé que nos salva, o tipo de fé que nos regenera, o tipo de fé que transforma tudo e nos faz novas criaturas em Cristo. Número 2, escapando da condenação da corrupção passada através de uma fé reconhecente. A fé que Deus reconhece que os espiões que vieram de Moisés reconheceram sua fé quando voltaram para destruir Jericó. Josué disse: tinha que procurar daquela mulher para que pudesse escapar o julgamento. 3, suportando a consagração e características permanentes de uma fé resiliente, uma fé que é firme, uma fé que continua permanente, permanece no Senhor, permanece na palavra de Deus, cumprindo as condições que Deus, Ele mesmo, tem enviado, que falou a favor dele. Suportando uma consagração suportando uma entrega total e completa, com características permanentes de fé resiliente. Voltemos para o número 1, experimentando a conversão e a confirmação pessoal através de uma fé regenerante. Tiago, capítulo 2 de novo, estamos a olhar o verso 25, diz, e de igual modo, esse igual modo, já tem falado de alguém, falou de Abraão, aprendemos isso prontamente, disse como Abraão que teve fé em Deus, e quando Deus lhe chamou, não disse, se tu queres me salvar, salva-me, mas não tomarei um passo ativo para a salvação. Lhe chamou para salvar de todos os caldeus e saiu, obedeceu ao Senhor sem saber onde ele ia. E ele foi justificado, foi salvo e tornou-se amigo de Deus e foi reconhecido por Deus como o homem da fé. Foi salvo não pelas obras. Não está falando, agora fala de Rahab, disse, de igual modo, assim que aconteceu para Abraão,
assim que aconteceu para as outras pessoas que foram salvas pela fé, de igual modo também, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, significa que pela sua ação respondente, pela fé prática, pelo tipo de fé que fez a vontade de Deus. Diz, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Olha, três coisas aqui. Raabe, a reação de Raabe para os fatos. Ele teve alguns fatos do que Deus fez. Não é somente histórias, não é que eram fatos reais do que Deus fizera para os filhos de Israel. Então, olhando para aqueles fatos, teve a convicção no meio disso. Quando tu lês a Bíblia e vês o que Deus fez, e sabendo que isto são fatos históricos, são coisas que Deus fez, e Deus ainda é o mesmo, de ontem, hoje e eternamente. Diz, aqueles fatos edificam a tua convicção. Número 2, confissão de Raabe com a fé pessoal. Ok, toda a gente tem aqueles fatos, mas Raabe falou disso, Raabe personalizou, Raabe disse, isto é o que vai acontecer, se eu tenho que ser salva, eu tenho que fazer algo pessoal, decisão pessoal. Se eu tenho que escapar o julgamento de Deus, e tenho que tomar uma decisão pessoal. É assim também hoje, é assim também em todas as gerações, porque Deus amou o mundo, toda a gente, que deu o seu Filho unigênito, que de modo que todo aquele, isso é personalizas isso, que Cristo morreu por cada um, eu personalizo que Ele morreu por mim. Cristo espera que cada um se arrependa e para que tenha nova experiência, a experiência de novo nascimento. Eu personalizo isso, é por isso que eu venho ao Senhor e demando dele, e eu peço a Ele para que eu tenha aquela experiência pessoal. O arrependimento é pessoal, regeneração é pessoal, confissão é pessoal e conversão é pessoal. Para se tornar filho de Deus, vindo ao reino, é pessoal. E Raabe tomou aquele passo, teve conversão com a fé pessoal. Número 3, cometimento de Raabe na fidelidade perseverante. Ela foi fiel de todas as condições que foram dadas. É a mesma coisa que fazemos hoje. Depois de te arrependeres, pessoal, e veja ao reino pessoal, e então tu demonstras a experiência que alcançaste a experiência da salvação por causa daquela resposta pessoal à palavra de Deus. Então continuas vivendo a vida na fidelidade à palavra de Deus, também é pessoal. É um grande erro que guia a uma grande tragédia quando alguém tenha crido e fora de continuar numa fidelidade pessoal e olha para toda a gente agora, o que eles fazem eu faço. Foi salvo pela fé pessoal, mas não está continuando naquela salvação pela fidelidade pessoal. Número 1, a convicção de Raabe dos fatos percebidos. Josué capítulo 2, lendo o verso 9. Josué capítulo 2, verso 9. Ela diz: eu sei que o Senhor vos deu a terra. Eu sei. Ainda não tinham entrado para a terra, ainda não tinham atravessado para Jericó, não tinham ainda rodeado 7 dias aos muros de Jericó. Isso é fé que ela teve do que o Senhor fez. Eu estou convencido, sem nenhuma sombra de dúvida, que o Senhor vos deu esta terra. Essa é a fé que quer que tenhamos. Você ouve dos céus e você lê acerca de Jesus que foi ao céu e foi recebido pelas nuvens. Eu sei
que existem céus, e se você sabe dos anjos que vieram aqui na terra e trazer a mensagem dos céus ao povo, de modo que não há sombra de dúvida no teu coração, ainda que você não tenha ainda estado lá, ainda que isso não tenha ainda acontecido, você tem os fatos. E porque você tem os fatos, há céus, tudo que for que o Senhor disser, faça isto, faça aquilo, e tu farás, porque são fatos. E ele disse, vou preparar lugar nos céus. E você diz, eu sei. Então, as pessoas que duvidam e dizem que isso aconteceu, aquilo, e Rahab, mas eu sei, e Rahab disse, eu sei que o Senhor vos deu a terra e que o pavor, o terror de vós caiu sobre nós e todos tiveram informação, mas a Rahab é a única que tomou a ação na base e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. No verso 10 diz, porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Esses são factos. Se realmente aconteceu que nós ouvimos, vocês vieram do Egito, vocês vieram a Canaã, sabemos que aquele Mar Vermelho que estava entre nós e vós, nós pensamos, como é que poderiam atravessar, mas agora ouvimos do milagre, ouvimos da manifestação, do poder do Senhor, que isso é verdade, e pelo Mar Vermelho ouvimos disso. E a fé pessoal, nós cremos que o mesmo Deus que vos passou pelo Mar Vermelho, ele vos trouxe à terra de Canaã. E disse, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Seion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Olha o verso 11. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração. Diz, o nosso coração desmaiou. E por aquilo que ela ouviu, e todos juntos, não houve coragem, não houve força em ninguém, por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é Deus nos céus. Olha, os pagãos que não tiveram estudos sistemáticos da Bíblia, veja o pagão e o que não tem a declaração de qualquer profeta, de qualquer pregador, de qualquer professor da palavra, ainda assim, o pouco que ela ouviu, ela pensou nisso. O pouco que ela ouviu, ela creu e disse, nós sabemos que este Deus, o Deus dos céus, é em cima nos céus e embaixo da terra. Eles souberam que isso é o que lhe deu a convicção. Agora, você lê a mesma história e veja o que o Senhor fez, como lhes trouxe da terra do Egito e lhes levou a Canaã. Você ouviste muito mais do que isto que Rahab, a meretriz, ouviu, e vês a destruição dos muros de Jericó, viste a destruição do Golias, e tu viste as águas que saíram da rocha, ouviste dessas coisas todas que Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, fez. E tu tens pensado dessas coisas, tu tens crido e tu tens edificado a tua convicção nas bases daquilo que Cristo que fez, é o que ela fez, edificou a convicção dela nas bases do que ela ouviu e soube que isso são factos. Mateus 13. Em Mateus 13, aqui temos os problemas do povo religioso no tempo de Cristo. O pouco que eles tiveram e viram,
tudo que Cristo fez, eles ouviram sua mensagem, souberam, excepto que a justiça exceda a justiça externa, justiça externa dos escribas e fariseus, de modo algum sereis salvos. Ele lhes disse, como disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora, todas aquelas pessoas que ouviram as palavras de Cristo não fizeram exatamente como Raabe fez. Não edificaram sua convicção, não decidiram pelas mentes que haviam de obedecer, ainda que ouviram de Cristo diretamente. Mateus 13, 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Veja, não percebe? Tu ouves, não compreende, não faz nenhuma conclusão, não tem nenhuma convicção da palavra que você ouviu. Somos ditos no verso 15, diz, porque o coração deste povo está endurecido. Seus corações eram endurecidos. E ouviram de mau agrado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos para que não vejam. Ela não foi tardia em ouvir, ela meditou no que ouviu e como resultado disso, ela edificou sua convicção, mas este povo aqui, no tempo de Cristo, não pensaram do que ouviram, fecharam seus corações e bloquearam seus ouvidos para que de modo algum não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Todos os fariseus que seguiram a Jesus Cristo em todo lugar fizeram perguntas, Jesus respondeu suas perguntas, tiveram a palavra da vida, tiveram a palavra da salvação, tiveram a palavra que podia lhes salvar qualquer um deles, que podia ter salvo todos eles, mas não pensaram no que ouviram, daí que pereceram. Mesmo depois de ouvir de Cristo, diretamente, aqui estamos hoje, ouvimos da salvação, ouvimos da justificação, ouvimos do poder de Deus para transformar qualquer coração em cada vida. E pensamos nisso. Será que pensamos nisso? Será que aceitamos? Será que edificamos a convicção nisso? Será que dissemos que sabemos que somente Cristo pode salvar? E porque Ele é o único que pode salvar, é daí que a salvação, digo, a convicção nos puxa a Ele. E invocamos a Ele e somos salvos. Olha o número 2. Rahab. Confissão de Rahab com a fé pessoal. A confissão de Rahab com a fé pessoal. Há muitos tipos de confissões. Há pessoas que confessam, mas os seus corações não estão na confissão. Eles fazem pela rua. Fizeram na semana passada, vão fazer na próxima. Fizeram na semana passada, vão fazer na próxima semana de novo. Confissão. Eu tenho pecado. Para. O faraó também disse isso. Para. Saul também disse isso também. Eu pequei. Todas essas pessoas que confessam, os seus corações não estão lá. Não estão pensando que, ok, eu confessei o pecado, porque o pecado é ruinoso. Eu confessei o pecado, porque se eu não confessar, não serei perdoado. Eu confessei o pecado com um propósito de abandonar o pecado. Se não fizeres isso, somente uma confissão da superfície e não tiver fé, e não tem convicção, não tiver uma mente a se converter, uma mente a buscar ao Senhor de modo que não possa perecer,
aí isso não é não é uma confissão até aceitável. Olhamos para Josué capítulo 2, estamos olhando o verso 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Olha o verso 12, Agora, pois, agora iria lhes pedir que podia ser salvo. E agora lhes pedir, porque agora se separou pela convicção, pela confissão, ela se separou do povo da terra. Agora ela diz: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência. A beneficência não é isolada. Obras dela não param no isolamento. O tipo, a sua benignidade foi nas bases de que ela sabia que Jericó, o parque de Canaã, seria destruído. Precisou de misericórdia, precisou de perdão, precisou de conversão, precisou de uma mudança. A fé dela estava no fato de que Deus havia de dar a terra aos filhos de Israel, e daí que a sua benignidade estava nas bases dessa fé. E então a fé dela lhe salvou. É a fé que produz a benignidade, ela que vós também fareis benignidade à casa do meu Pai, e dai-me um sinal certo. Dê-me um sinal certo. Por quê? Ela creu em Deus, creu que há um Deus nos céus, ela creu que o Deus dos céus é também o Deus de juízo. Queria escapar o juízo. Quando tu crês por Deus, tu crês que há Deus nos céus, tu crês pelas suas obras são verdadeiras, tu crês que a sua oferta da salvação nessa base do arrependimento é possível, irá se cumprir. Será que tu crês de que Deus é um Deus de juízo e que se não te arrependeres, perecerás? Será que tu crês a revelação de Deus acerca do inferno, que aqueles que vão ao inferno estarão lá para todo sempre? E se tu crês nisso, vais tomar um passo. A tua convicção será prática, a sua confissão será definida e firme. É o que aprendemos acerca deste Raab. Não pedia pela benignidade, que ela agora pedia pela benignidade para que ela escapasse do julgamento. No verso 13 diz: de que dareis a vida ao meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. As almas que pecaram certamente morrerão. O único meio de ser salvo e ser liberto da morte é fé no Senhor Jesus Cristo. Somos ditos em Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, verso 9. De que se tu, pessoalmente, não é uma fé familiar, não é uma fé da comunidade, fé de que tudo o que a tua volta crê ou não crê, tudo o que as pessoas à tua volta aceitam ou não aceitam, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres. Então, vê, não é somente uma confissão da boca regular, não é somente uma confissão da boca superficial,
não é somente uma coisa religiosa tradicional. Tu confessas pela boca. Atualmente, quando tu crês no teu coração e do profundo do seu coração e da tua boca, a tua boca faz a confissão, a boca estará sempre conectada com o coração. E creres no coração que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém? É de como a salvação vem. Tu confessas com a intenção de que não estarás continuando no pecado ou em todos os pecados. Diz, ouvimos de Rahab, porque a Rahab é referida também ao mesmo Novo Testamento, e como Rahab, a meretriz, é verdade, mas não continuou na sua imoralidade, nos atos carnais da meretriz. Como é que sabemos? Ok. Há muitas razões. Mateus, o publicano, o Senhor lhe chamou, deixou todas aquelas taxas e seguiu a Cristo, e não estava mais um publicano. A mudança veio, mas porque aquilo era o nome pelo qual era conhecido, é por isso que quando lhe chamar Mateus, o publicano, não era mais o coletor de impostos, não havia mais males, não havia mais extorsão na sua vida. O Simão, o leproso Simão, foi conhecido desse nome, mas ele não permaneceu como um leproso, porque se continuasse na lepra, não viveria no meio da comunidade dos filhos de Israel. E Jesus Cristo não iria lá para comer. Se ainda era leproso, Cristo podia ter manifestado o seu poder da cura para lhe curar. Ele precisaria de cura, porque já tinha sido curado, mas ainda era referido como o Simão, o leproso. Agora, Rahab, a meretriz, não era mais permanente naquela carreira de prostituta. Como é que sabemos? Fora dos exemplos que nos damos, sabemos isso porque a meretriz não seria permitida para viver no meio de Israel. E a meretriz havia de ser lançada fora. Ela se arrependeu, não era mais prostituta. Não só isso, eventualmente se casou em Israel. E se fosse meretriz e viesse a Israel, a nação de Israel, e continuar naquela vida indecente, abominável, não seria capaz de se casar, e israelita no meio disso. E assim, não era mais meretriz. Esse é o nome que ela levou antes. Ela teve o nome para mostrar a graça de Deus, sabendo que esta mulher, ainda que antes fora prostituta, se arrependeu. E se Deus pôde salvar a ela, salva, transformada, mudada, purgada. Mas o nome permanece. No verso 10, nos diz: visto que com o coração o homem crê para a justiça, cremos para a justiça, não cremos para a religião, não cremos e permanecermos no caminho da vida antiga. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, olha para a tua vida. Tu tens mudança, tens tu uma transformação. Quando disseste que crês, eu creio. Se não houver ainda transformação, é uma crença da cabeça, é uma crença de coisas históricas. Não creio. Uma fé que afeta o teu coração. Quando tu crês do fundo do teu coração, tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança, porque com o coração o homem crê a justiça e com a boca faz-se a confissão para a salvação. Olhamos número 3 aqui. Número 3.
cometimento de Rahab na fidelidade perseverante, cometimento na fidelidade perseverante. Josué 2, 17. E disseram-lhe aqueles homens: nós desobrigados seremos deste teu juramento que nos fez jurar. Verso 18. Eis que, vindo nós à terra, atarás tu este cordão de fio de escarlate. Escarlate é vermelho. Era uma figura do sangue do cordeiro que lhe salvou aqueles filhos de Israel. E atarás este fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo o teu pai e a tua mãe e os teus irmãos e a toda a família do teu pai. A seguir, não vais perecer. A mesma coisa que o Senhor nos tem dado. Diz: aqueles que perseverarem até o fim, quando Ele vier e achar-nos na casa da fé, e nos achar na sua família, e nos achar ainda crendo no Senhor, não que eu levantei a minha mão na cruzada, e depois da cruzada eu continuar, e se tu não continuares, daí você vai perecer ainda. Eu não vou perecer. Tu vais continuar em nome de Jesus. Olha para Atos, capítulo 13, 43. Atos 13, 43. Diz: e, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava que permanecessem na graça de Deus. Permanecessem na graça daquele que vos salvou e vos fará permanentes. Perseverassem na graça que vos tirou e vos guardará dentro. Há uma responsabilidade dos crentes, que assim que tu crês no Senhor, tu permaneces naquela mesma graça. Atos 14, 22. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os, admoestando-os, ensinando-os a permanecer na fé. Nós permanecemos na graça, permanecemos na fé. Pela graça, sois salvos. Por meio da fé, a mesma graça permaneça. Através da fé, na mesma graça, permaneça. É a razão pela qual todos os dias segues ao Senhor. Tentações virão, provações virão. A concupiscência do mundo vai tentar nos convidar e nos puxar para o sistema do mundo. Mas lembramos-nos, somente os que perseverarem até o fim, somente os que continuarem até o fim, esses mesmos serão salvos. Viemos ao ponto número 2 agora. Ponto número 2. Escapando a condenação da corrupção passada, através de uma fé reconhecente. Entendo, a meretriz Rahab estava na corrupção, estava na contaminação, estava na imundícia, estava no pecado deceptivo, mas agora
clamando a confessar, teve convicção e ser convertida. Agora precisa de entender por que escapará a condenação. A mesma coisa contigo. Se tu tens que escapar a condenação que virá para os pecadores que morrem no pecado, tem que haver evidências. Tu confessas e na convicção. Tem que haver evidências de que tu crês ao Senhor para a conversão. E agora permanecer e ficar nessa nova vida que pertence às pessoas de Deus. Há três coisas que estamos a olhar aqui. Meretriz arrependida, salva e justificada pela fé. 2. Reconhecida uma mulher justificada e separada pela justificação da imundícia. Número 3. Os hipócritas reprobados sofrerão julgamento pelas suas falsidades. Número 1. Uma meretriz arrependida, salva e justificada pela fé. Não os que permanecem em suas abominações, mas aqueles que se arrependem, que se convertem, aqueles que limpam completamente do estilo de vida da meretriz. A meretriz arrependida, salva e justificada pela fé. Olhamos para Mateus 21, 31. Mateus 21, 31. Qual dos dois fez? O Senhor Jesus, que tinha contado a parábola do pai falando a um filho, vai e faça isso. Disse, eu vou agora. E não foi. Veio ao segundo, e eu não irei. Mas mais tarde mudou a sua mente e foi. E o Senhor agora fazendo esta pergunta, qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Para começar, temos que reconhecer a coragem de Cristo, para ele falar ao povo religioso, para ele falar aos fariseus religiosos e saduceus e dizer, a meretriz e publicanos entram no reino de Deus, diante de vós. É como se coisa abominável, porque olhavam a meretriz, que era a mais perto da humanidade, e aquela meretriz teve a oportunidade de se arrepender e sair das suas abominações, e fez, e o publicano também. Se tu eras como Mateus, como todos os outros publicanos que Mateus lhes convidou à sua casa, eles também se arrependeram. E Jesus disse, vocês, fariseus religiosos, fazendo fazer, dando serviços ao Senhor, mas o Senhor não irá aceitar, porque são cheios de hipocrisia e destruição e corrupção. A meretriz, porém, que se arrependeu, e o publicano também que se arrependeu, eles entram adiante de vós no reino de Deus. Diz, quando falou isso, olha o verso 32, porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes. Pessoas religiosas, se não creem, vão perecer. Qualquer que seja a sua religião, cristianismo ou outra religião, ou aquela outra religião, qualquer uma,
Em qualquer religião, eu tenho feito boas obras, tenho feito isso, mas aquilo, e se não te arrependeres, vai perecer. Assim Jesus disse. O João Batista veio e pregou a palavra. E vocês, religiosos, não crestes, não se arrependeram, mas os publicanos e meretrizes creram nele. Creram quando disse, arrependei-vos. Creram quando ele disse, o machado está colocado à raiz da árvore e toda árvore que não produz fruto, bom fruto, será cortada e lançado ao fogo eterno. Eles creram e porque não queriam ir ao inferno eterno, se arrependeram, creram e foram salvos. Não somente Rahab, a meretriz, outras meretrizes também que se arrependeram, outras prostitutas também que creram, foram também salvas. E diz, quando tendes visto isto, vendo isto, vós não se arrependeste. Diz, não creram para que os lhes livrasse. E mostra claramente que todo aquele que se converter do pecado e crer no Senhor será salvo, e será perdoado e sua vida será transformada. Olhamos para 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9 diz, o Senhor não é tardio concernente à sua vinda, como alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco. Por quê? Porque espera que cada um que se arrepende, não querendo que alguns de vós se percam, senão que todos venham a arrependimento. Não há salvação sem arrependimento. Juntar-se à igreja, não há salvação. Juntando-se à nossa igreja, não há salvação ainda. Aprendendo como se vestir, como se aparentar e ser um copiador. Copiar o comportamento externo, isso não trata o coração. Não há salvação aí. O Senhor não querendo que alguns se percam, antes, porém, que todos venham a arrepender-se. Estamos a olhar, número 2, estamos a olhar a mulher recuperada, justificada da sua imundícia. Não quer que ninguém a permanecer na imundícia do pecado, na imundícia da carne, na obra da carne. Chama a cada um que pertence ao reino de Deus, chama a cada um que quer permanecer com ele para sempre, que você está lavado daquela imundícia. Nos diz em 2 Coríntios capítulo 7, lendo o verso 1. Tendo, pois, essas promessas, a promessa do perdão, temos isso, promessas, a promessa da liberdade, liberdade de qualquer jugo do passado e vindo à liberdade dos filhos de Deus. Temos isso, as promessas do novo coração e tiramos o coração de pedra. Eu tirei o coração de pedra e vos darei o coração da carne. Promessas do Espírito. Eu derramarei sobre vós o meu Espírito para que possam fazer minha vontade. Promessas. As promessas de Deus. Assim que a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o privilégio, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mesmo os que creem no seu nome. Tendo, pois, todas essas promessas, amados, purifiquemo-nos de toda a superficialidade, toda a imundícia da carne. Temos que ser livres disso.
de qualquer forma de imundícia da carne, se ainda está na nossa vida, não estamos prontos ainda para o céu. Temos que ser purificados, temos que estar livres de toda a imundícia da carne. Imundícia na linguagem, imundícia de olhar, daquelas pornografias, parte da imundícia. E se temos que vermos ao Senhor no dia final, tendo pois todas essas promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha o verso 10. Verso 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. E se você tem vergonha da vida passada, sempre que tu te lembrares, você é triste, como é que eu fiz aquilo? Como é que eu tenho ido naquele lugar privado para fazer aquela coisa suja, contaminante, imunda? Você tem vergonha e você é triste. E vem perante o Senhor e diz: Senhor, que tipo de ignorância que eu manifestei? Eu era religioso mesmo naquele tempo. Diz: agora, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Que tristeza do mundo se refere? O companheiro fez aquela coisa suja, louca, contaminante, e nunca soube que será apanhado. Ele foi apanhado. Ela nunca esperou que viria ao aberto. Ela foi apanhada. Agora a vergonha traz tristeza. A vergonha traz ansiedade. O que é que não sei o que vai acontecer depois deste dia que veio à luz? Porque a tristeza, segundo o mundo, antes de você chegar naquela vergonha triste, tenha tristeza, porque a tristeza, segundo Deus, que te guia ao arrependimento, então tu terás a salvação do Senhor. Tiago, capítulo 1, estamos lendo o verso 21. Tiago, capítulo 1, verso 21. Pelo que, deixando toda a imundícia, se tu professas conhecer o Senhor, e o sangue de Jesus Cristo te lavou e te purificou, e não tem nenhum mais deleite e daquelas coisas imundas da carne, pelo que, rejeitando toda a imundícia e superficialidade de malícia, a malícia é ser endurecido. É ser malicioso, é continuar o que você sabe que é errado, e você faz com toda a face, e tu fazes com a dureza, tu fazes aquilo com o endurecimento do coração. Diz: se tu clamas pertenceres ao Senhor, rejeita toda a imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós enxertada, a qual pode salvar-vos. Ezequiel 36, 25. Ezequiel 36, 24. Então espalharei. Esse é Deus a falar, não é o profeta que vai espalhar água em vós, não é aquele profeta, ora para mim, que te leva à beira do rio. Que ato louco é esse? Que o homem que se chama profeta para te levar à beira do rio e te lavar, ou qualquer que seja o ritual, decepção na tua vida. Mas este é Deus ele mesmo, diz: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas. Quando Deus espalhar a água celestial, a água espiritual,
uma água inspirada no nosso coração, seremos limpos. Se não eres limpos ainda, e se não podes sacudir a imundícia da tua vida, do teu pensamento, do teu estilo de vida, significa que o Senhor ainda não espalhou aquela água pura sobre ti. Não mintas contra o Senhor. O Senhor me salvou, enquanto que ainda continua naquele pecado e disse, no qual disse-me que salvou. Isso é mentira contra o Senhor. O Senhor me purificou, mas ainda estou imundo. Aquela mentira é contra o Senhor. O Senhor já tirou todas as obras da carne e os teus pensamentos, mente, ações e o estilo de vida ainda mostram todas aquelas obras da carne. Essa é mentira contra o Senhor. Quando o Senhor ter feito a purificação, disse: então espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Verso 26. E vos darei um coração novo. E entendas, do coração são as saídas das vidas. E se tu tens um novo coração verdadeiro, vida será nova. Teus pensamentos serão novos. Teu caráter será novo. Tua demonstração será nova. Teu temperamento será novo. Mas, se ainda tens um temperamento zangado de orgulho, de fervura, um temperamento de hipocrisia, ainda tens aquele egocentrismo, não minta contra o Senhor. Se tens novo coração, tua vida, pensamento, tua disposição, tudo será novo. Se tu tens também, eu vos darei novo espírito, tendo nova atitude, nova disposição, novo espírito, um espírito novo, e eu tirarei o coração de pedra. Diz, não terás os dois. O coração duro, se o coração duro está lá, de pedra está lá, o coração da carne soft não está lá. O Senhor vai tirar o coração de pedra antes que traga o coração soft, manso, humilde, manso, um coração da carne. Não podes dizer: eu sei que ainda tenho o coração de pedra, mas tenho já o coração da carne. Não. Diz, ele mesmo tirará de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Amém? Ele fará isso. Ele deve fazer isso. E se não fizer, vais perder os céus. Para sempre e para sempre. Vais chorar. E se ele não tirar aquela dureza, aquele endurecimento, aquela desobediência, aquele coração de pedra e aquela superficialidade da malícia, e se tu morreres com tal coração de pedra, rebelando contra a palavra de Deus, pecando, com a impunidade, e morreres naquela condição, não me importa quem vem para conduzir o inteiro, é o missionário, é o superintendente geral, qualquer que seja, tudo isso já foste. Quando chegar lá do outro lado, é onde vais permanecer. E o povo do mundo, e o povo na igreja, todos santos, não é que todos foram à glória, não. Se há um coração da pedra, desobediência, endurecido, e tens que deixar ele fazer e tirar o coração de pedra e dar o coração de carne. Verso 27, no verso 27,
e colocarei o meu espírito. Não o espírito de Satanás, não. Não o espírito dos nossos parentes, não. Não o espírito do nosso líder. Sabe que há espíritos transferidos. Eu vi o líder, vi o pregador, e aqueles espíritos transferem para os membros da igreja. Não vem naturalmente para eles. Nosso pastor fez aquilo, eu faço aquilo também. Nosso pai no Senhor fez aquilo, eu faço isso também. Nossa mãe no Senhor fez aquilo, eu faço também. A transferência de espíritos, não a transferência do espírito que vem do homem, mesmo que seja um homem religioso, mas dizem: eu porei dentro de vós o meu espírito. Se Cristo colocar o seu espírito dentro de nós, é um espírito gentil, um espírito manso, um espírito humilde, é um espírito honesto, que não muda nada para enganar ninguém. Diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Amém? Número 3 aqui. Estamos a olhar os hipócritas réprobos que vão sofrer julgamento pelas suas falsidades. Há pessoas que são hipócritas e realmente não têm nenhuma vida limpa. A sua profissão, da sua conversão. Em Tiago, capítulo 2, 20, nos diz, no verso 20, Tiago, capítulo 2, verso 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras, a fé sem as verdadeiras saídas, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Verso 26. No verso 26 diz: porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Sem uma ação correspondente, fé sem um fruto positivo prático é morto. A fé não salva ninguém. Somente aquelas pessoas que na sua fé são réprobos. Os réprobos não permanecem, não ficam no reino de Deus. Titos, capítulo 1, 16. Titos 1, verso 16. Confessam que conhecem a Deus, confessam que são filhos de Deus, confessam que são convertidos de Cristo, confessam que nasceram de novo, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Entendo? A epístola de Paulo a Titos está dizendo a mesma coisa, que depois de dizeres que crês, depois de dizeres que colocaste tua fé em Cristo, tem que haver uma mudança, uma transformação, e se a transformação não está lá, tudo o que nos dizem, Paulo nos diz pela inspiração do Espírito, que confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Nas ações, negam-no. Pela desobediência, negam-o. Pela impiedade e injustiça, negam-o. Sendo abomináveis, fazem coisas abomináveis, vestem-se de uma forma abominável,
falam coisas abomináveis, e eles fazem coisas da carne que são abomináveis aos cristãos, a Cristo, e também para o Deus dos céus, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tais pessoas não entrarão nos céus. Será que pessoas hipócritas entram nos céus? Os pecadores entram no céu? Se pessoas incorrigíveis entram no céu, por que qualquer um que está aqui, por que nós queremos ir ao céu? Se o mesmo céu será como haverão hipócritas, mentirosos, abomináveis, injustas. Não podem, porque diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Viemos ao ponto número 3 agora. Ponto número 3. Perseverando, uma consagração perseverante e uma fé resiliente. Quando as tempestades vêm, você ainda está em pé, você é firme, você é resiliente. Quando as tentações vêm, provações vêm, e quando as pessoas fazem coisas contra ti, que vão te empurrar abaixo, que vão te pôr a desistir, vão te fazer dizer: parece que desta maneira, este caminho da santidade é tão tempestuosa. Quando as coisas que tudo colocam, puxam e lançam, ainda você continua firme naquela mesma escritura, naquela convicção bíblica escritura. Você é resiliente, tens uma fé resiliente, permanecendo a consagração e a característica permanente de fé resiliente. Nos diz em Hebreus 11, 31, diz: pela fé, a meretriz, a Rahab, não pereceu. Entendas? Uma fé obediente, uma fé resiliente, uma fé regeneradora, uma fé justa. Saiba que eu creio em Deus, e permanecer como meretriz nunca. Creio em Deus, e está em desunidade na comunhão, está em comunhão e unidade com os pagãos em Jericó. Ela creu em Deus, e aquela fé em Deus lhe tirou daquele relacionamento, daquela integração dos descrentes pela fé. A meretriz Rahab não pereceu com os que não creram. Ela separou-se do relacionamento das pessoas que não creram. Tudo que faziam juntos, onde quer que iam juntos, agora ela creu no Senhor. Aqui está onde ela se firmou, e todas as outras pessoas que não creram vão carregar o medo contra o povo de Deus. Ela disse: não, eu não serei parte disso. Esse é o tipo de fé que ela mostrou. A filha real de Deus não pereceu com as pessoas que não creram, com os incrédulos. E diz: quando ele acolheu em paz os espias, acolhendo em paz os espias, os cananeus, boas pessoas em Jericó, não receberam, não aceitaram os espias com paz. Disseram: onde que eles foram? Perseguiremos-los, vamos lhes destruir. O tipo de violência, um espírito de violência que não receberá os mensageiros da paz com paz. Isso mostra que aquelas pessoas estavam do outro lado, mas Rahab, ela se distinguiu. Rahab se retirou e os recebeu em paz por causa da sua fé ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó.
Três coisas estamos a usar. A fé expectante, apesar da condenação do povo. 2. A fidelidade esperada e dependência na condição da promessa. 3. Expandindo frutibilidade pela devoção ao conceito da paz. Número 1. Fé expectante. A fé que espera apesar da condenação do seu povo. Somos diz em Josué, capítulo 2, 8. Josué 2, 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Por favor, entendam aqui. Acomodou os espiões, dois homens. Ela era uma meretriz notória, abominável, mas não ofereceu o corpo dela a eles, porque ela sabia que aquelas duas pessoas agora não posso mais ir nesta direção, porque a destruição vem. E isto é o que o Senhor veio. A corrupção não somente de Raab, mas de todo o povo de Canaã. E Deus disse, é a razão pela qual a terra será destruída. O Senhor vai destruir. Ela soube. Agora, para ela, vir e oferecer o tratamento de prostituta a eles, isso seria abominação. Ela podia perecer. O ponto é este. Não importa que seja o teu passado, e se tu vieres ao Senhor, aquele passado deve totalmente, drasticamente mudar. Porque a graça de Deus veio, porque tens fé em Cristo, faz isso. Se a Raab, meretriz, ainda permaneceu e veio, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. O que ela fazia para o conjunto dos homens, se ela continuasse a fazer o que fazia contra os homens, mostraria que não tem convicção que traz a convicção. A tua vida passada de imoralidade, de adultério, a fornicação, a vida passada da desobediência, a vida passada da rebelião, a vida passada da fumaça, a vida passada de bebedices, e se ainda continua, se Cristo vier, vais perecer. E assim, quando alguém realmente é convertido e nasceu de novo, o estilo de vida passado não está mais continuando. Assim somos ditos que ela veio a eles no telhado, verso 9, no verso 9 diz, e ela disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Verso 10. No verso 10 diz, porque nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis de Amoreus, a saber, a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Verso 11. No verso 11.
Ouvindo isto, ouvindo nós isto, desmaiou o nosso coração e em ninguém mais há ânimo algum, porque por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, não o que era, quando tu atravessas o Mar Vermelho, não o que será, talvez mais tarde. Não, Ele é neste tempo e em todo o tempo, todos os dias, todo momento, em todas as gerações. Ele é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Isso é o que ela creu e isso é o que ela expressou, os Deus dos céus. Isso tudo é pela fé. Disse isso e creio nisso. Agora, esperava que seria salva assim que chegasse a um relacionamento do concerto com o Deus de Israel apresentado pelos dois espiões. Número 2. Fidelidade esperada e dependência nas condições da promessa. Prontamente lemos parte dessa história. Disse: este escarlate que tu tens que amarrar, coloca aí como sinal de que tu tens te identificado como um candidato da salvação. Deixa que permaneça ali permanentemente. Então, você pessoalmente, o teu pai, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs, deixa que venham debaixo e permaneçam ali, debaixo do conceito do escarlate. Se alguém sair, vai morrer. Seu sangue será sobre a sua cabeça. Mas todos que permanecerem e ficarem debaixo da marca do sangue do Cordeiro, o sangue estará sobre nós. Se alguma coisa, vocês concordam? Nessa condição da promessa. Josué, capítulo 2, 14. Josué 2, 14 nos diz: então, aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até ao ponto de morrermos, se não denunciares este nosso negócio. E será pois que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de benignidade e de fidelidade. 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Verso 16 aí, verso 17, no verso 17, e disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. No verso 18, eis que, vindo nós à terra, tu atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo o teu pai e a tua mãe e os teus irmãos e a toda a família do teu pai. Verso 19. Será, pois, que qualquer que sair
fora da porta da tua casa, indo à estrada, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. No verso 20, diz: porém, se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Verso 21, e ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Olha para isso. Ela não disse: eu não aceito essa condição, não concordo com esse selo, deixem que eu dê a minha opinião. Quando entrares no reino de Deus, o que o Senhor tem colocado, determine o tempo, a condição é permanecendo no reino. Essa é a condição. Não puxa a doutrina de lado, coloca todas as condições da segurança de lado e trazer a tua condição. Eu creio no Senhor para sempre eu estou salvo. Ainda que eu volte para o pecado, ainda que eu apostate-me, ainda estou salvo. Não estraga a tua condição. Ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. E ela disse: assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou imediatamente o cordão de escarlate à janela. Então, qual é a condição? Vou permanecer na condição do Senhor em nome de Jesus. Quando ver o sangue, eu passarei. Mas se tu vieres ou saíres debaixo da segurança do sangue do Cordeiro, a salvação não vai permanecer. Viemos a Hebreus capítulo 10, 38. Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. Cremos que viemos à vida eterna pela fé, permanecemos na mesma fé em Cristo. De modo que, assim que fomos justificados, o justo viverá pela fé. Mas, se alguém se retirar, a minha alma não terá prazer nele. Verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição com descuidado, aqueles que se retiram deliberadamente, aqueles que se retiram erroneamente, aqueles que se retiram por causa de falsas doutrinas. E se alguém se retirar, ainda estou bem, ainda que eu continuo em pecado secreto, ainda vou entrar no céu. Retira-se por causa da decepção pessoal. Se alguém se retirar, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Número 3. Frutibilidade que expande pela devoção para o concerto da paz. O que ela fez eventualmente, quando voltaram, quando os israelitas vieram e os muros de Jericó caíram, ela estava no lugar onde os espias lhe deixaram. Ela permaneceu na fé onde os espias lhe deixaram. E viram o fio de escarlate, e o seu pai, mãe, filho, irmãos e irmãs, todos da família estavam dentro.
O Senhor, depois de nos salvar, nos traz ao reino, quer que permaneçamos, quer que fiquemos onde nos colocou, e não nos retirarmos e não sairmos da cobertura, debaixo da cobertura do Todo-Poderoso. Quer que permaneçamos dia e noite, ali é o nosso refúgio, é ouro que não iremos deixar o lugar onde o Senhor nos colocou em nome de Jesus. Nos diz em Ezequiel 36, 37 dizia, 26, Ezequiel 37, 26. I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant with them. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O Senhor quer que permaneçamos nele, nas coisas que Ele nos deu. Jesus disse que dou-vos a paz, e o sangue da paz diz, santifica-os, na verdade, corpo, espírito e alma, porque Ele é fiel e o que Ele prometeu também fará. É assim que permanecemos nessa paz, paz perfeita, faz nosso coração permanecer e ficar com Ele. E quando o príncipe da paz vier, porque é o único que pode trazer a paz em nós, enquanto está pelo caminho a paz, ainda diz, não penses que eu trouxe paz, vim trazer divisão entre os que creem na família e os que não creem, mas quando Ele vier e trazer aquela paz, haverá o reino em centenas de milhares de anos depois, numa paz perfeita. Depois disso, iremos nos céus em paz para sempre, para sempre, para sempre, em nome de Jesus. Eu estarei lá. Eu estarei lá. Se, depois de ter sido salvo, santificado e seguires a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, vamos nos levantar e falar com o Senhor em oração. Vamos trazer tudo o que ouvimos, tudo o que aprendemos ao Senhor em oração. Ele salva, a sua graça salva. Nossa fé nele salva. Estás tu salvo? A meretriz Rabi foi salva e ela não permaneceu naquele adultério carnal, o estilo de vida passado depois da sua salvação. Estás tu salvo? Tu crês do julgamento do Senhor que vem? Ela creu. Ela soube que o julgamento viria no seu país, na sua comunidade. Teve aquela convicção e isso levantou a fé. Ela fez confissão. Ela mostrou fé. Será que realmente tens a convicção que o julgamento vem? Tens tu a convicção que o único caminho de escapar é realmente, conscientemente, honestamente, transparentemente se arrepender e crer de que não há salvação em nenhum outro nome, mas somente em Cristo, nosso Salvador, o sacrifício final, o sacrifício aceitável ao Pai. Se não olhar
para a nenhuma outra direção da salvação, Raabe não olhou em nenhuma outra direção. Her people had their tradition. O seu povo tinha as suas tradições, She didn't look direction. não olhou a direção tradicional. As a professional harlot, Como uma prostituta profissional, she knew ela soube how to catch men. como apanhar homens, ela sabia como apanhar Experience homens, ela tinha experiência into a kind of abominable atraindo homens para aquele comportamento abominável. Mas, spies came. quando os espiões vieram, She knew ela soube this is my chance. que esta é minha chance da salvação. She was cleansed Ela foi lavada and didn't propose anything. e ela não propôs nenhuma coisa para aqueles homens. She was clear, cut, saved, Ela foi claramente salva, converted, realmente convertida, really transformed. realmente transformada. Is your salvation like that? Se é a tua salvação assim, You saved, salvo, clean, limpo, lavado, undebatable? Are you on the borderline, ou estás na fronteira, here and there? nadando aqui e acolá? And if the wind of temptation E se o vento da tentação for forte, falling into the deep, estás cair na cova. make your way right. Faça os teus caminhos retos com Deus. When you confess, Quando tu confessares, confessares, forsaking totally, wholly, abandonando totalmente e completamente o pecado, no shade or shadow, sem houver sombra na aparência, enable past. com o passado abominável. She separated from her countrymen. Ela separou-se dos homens do mesmo país. She dropped loyalty, Ela trouxe a lealidade pagan country. para um país pagão. Now she was going to be loyal Agora será leal to the God of heaven. ao Deus dos céus e da terra. And there's no doubt Não há dúvida about her faith, quanto à sua fé, about her conversion. quanto à sua conversão. Eventually, Eventualmente, she was brought in ela foi trazida the family, à comunhão na família de Israel. even got married. Até que ela casou-se. If she had been of double character, E se ela tinha um caráter duplo, living like a past life of abominable filthiness, mostrando a vida passada behaving like an do comportamento abominável e ter um outro tipo vivendo como um caráter do povo de Israel, estaria com uma duplamente e não permaneceria em Israel, mas para ela se tornar ancestress of Jesus, acessível a Jesus Cristo ou a linhagem de Jesus, na linhagem pelas quais Jesus veio ao mundo. that shows Isso mostra muito claramente a conversion. a sua conversão. Is your conversion? É assim a tua conversão tão clara? Have you dropped the superfluity of Tu tens lançado fora a superficialidade da malícia, o endurecimento, coração de pedra, that
Será que isso foi tirado de ti? as the God of heaven sprinkled Será que Deus dos céus espalhou upon you? aquela água pura sobre ti e ficaste puro e limpo? White as snow, E és agora tão alvo mais do que a neve, whiter than snow. mais alvo do que a neve. A unique creature in Christ. És tu nova criatura em Cristo? Does the Spirit of God who knows Será que o Espírito de Deus, que conhece todos os segredos, with your heart? será que testifica com teu coração? You're saved, Estás salvo? you're clean, Estás limpo? you're white, És branco? whiter than snow. És mais alto do que a neve? No hidden secret sin. Não há nenhum pecado secreto escondido. You stand by conviction. Estás tu firme pela convicção. You live above reproach. Vives tu acima da repreensão. Are you at peace? Tens tu paz Heart? no teu coração. Are you holy? És tu santo no teu coração. Without holiness, Sem a santidade, no man shall see. ninguém verá o Senhor. Think about eternity. Pensa pela eternidade. Think about escaping Pensa the judgment no escape do julgamento que virá of people sobre todo o povo in their sin. que permanecer em seus pecados. As you go back home, Assim que voltares a casa, prayer, continue em oração. be sure, beyond any shadow of doubt, E tenha certeza que faz isso sem sombra de dúvida. that all sins, Que todos os pecados, goodness, imundícia, superfluity, superficialidade de malícia, stony heart, coração endurecido, behavior, comportamento endurecido, be sure, beyond any shadow of doubt, está certo, sem sombra de dúvida, tudo foi removido de tua vida. waiting, Esperando, ready. pronto. Father, we thank you for Pai, te agradecemos push pela exposição and the das Escrituras push. e a disposição da tua palavra. Pray, Lord, Oramos, Senhor, your word que escreva a tua palavra nas tábuas do nosso coração, em nome de Jesus. we're asking Pedimos, Senhor, and you grant us que nos dê este dom real, practical desta vida prática, real e transformada, that our lives que a nossa vida não vai permanecer como éramos no passado, em nome de Jesus. genuine Que nos dê uma conversão genuína, real, uma real regeneração, Senhor, oramos, que as nossas experiências em Cristo, conversion, da conversão, da salvação, da justiça, seja tudo real, sem sombra nenhuma de dúvida, em nome de Jesus. and we pray, Lord, Oramos, Senhor, que assim que nos trazes e nos meter no teu reino, a graça de permanecer na tua graça, a fé de permanecer na fé, dê a cada um em nome de Jesus. you have told us of Nos ensinou prontamente, shall abound, porque a iniquidade vai se multiplicar,
O amor de muitos se esfriará, não de alguns, mas de muitos irá se esfriar. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse mesmo será salvo. Ajuda-nos a perseverar até o fim. Times of temptation, Tempos de tentações, tempos de provações, não iremos cair em nome de Jesus. Oramos para que o antigo hábito, temper, o temperamento antigo, disposition, a disposição antiga, anger, a zanga antiga, filthiness, a imundícia antiga não voltará à nossa vida jamais em nome de Jesus. cleansed us, Nos ensinas de como permanecer limpo, purify us, purifica-nos e nos ajuda a permanecer puros. Ajuda-nos a sempre esperarmos a vinda do Senhor, ready. que estaremos prontos a qualquer momento que o Senhor vier. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome poderoso de Jesus, oramos.